A posteridade elegeu Mao Tse-tung como o grande fundador da China moderna. Mas será que é realmente o caso? A história revelada. No dia 1º de outubro de 1949, a China deixou o passado para trás. Após longos anos de luta revolucionária, Mao Tse-tung se tornou o chefe de Estado. Na capital, todos aguardavam ansiosamente a proclamação. Ao assumir o poder, Mao tinha um único objetivo, uma única ideia, uma única paixão: devolver à China seu poder lendário, restaurar sua antiga glória. O Império do Meio, como a China é conhecida, tinha uma mensagem para o mundo. Este é o ano zero da China moderna. A China havia despertado, mas ainda não era hora de comemorar. O exército de Mao ainda não tinha demonstrado muita energia. A guerra civil que já tinha devastado o país por 20 anos ainda não estava vencida. Muitas regiões ainda estavam sob o domínio dos nacionalistas e seu líder, Chiang Kai-shek. No caminho para Sichuan, um homem chamado Deng Xiaoping, primeiro secretário da região sudoeste, estava pronto para empunhar armas de novo. Deng Xiaoping e Mao eram próximos. Ele compartilhava do sonho de Mao e, em troca, Mao confiava totalmente nele. Ele não passava de um secretário de baixa patente sem muita influência, mas estava destinado a transformar a China de modo ainda mais minucioso que seu mentor. Mas, por ora, a missão dele era conquistar as cidades onde as últimas fronteiras inimigas estavam e massacrá-las sem piedade. Por anos, os militantes comunistas vinham sendo alvo de uma violência terrível. Os adversários não tinham misericórdia e os perseguiam a sangue frio. Mas em vão, porque os soldados de Mao nunca desistiam e sempre saíam vitoriosos. Aniquilado, Chiang Kai-shek buscou refúgio na ilha de Taiwan, junto a 2 milhões de seus soldados. Para Deng Xiaoping e seus camaradas de partido era a vitória completa. No segundo trimestre de 1950, a China continental estava sob o domínio de Mao. Em questão de dias, ele erradicou o passado do local. Tudo que remetia ao antigo regime foi sistematicamente destruído. Para 450 mil chineses, uma nova era havia começado, cheia de esperança e renovação. Mas não seria tão fácil. Porque a imensa China que Mao tinha herdado era miserável, arcaica e sem estrutura. Mal existiam fábricas, pontes ou estradas pavimentadas. Os camponeses, que compunham 95% da população, lavravam a terra com ferramentas ultrapassadas. Eles eram explorados descaradamente, reduzidos ao papel de subordinados e não tinham direito algum. Para conseguir o apoio do povo, Mao prometeu terras, e ele manteve a palavra. Imediatamente o povo se revoltou. Maldito! É o seu fim! Prenda o desgraçado!
Os donos de terras estavam à mercê do povo. Uma propaganda política mostrava como eles deveriam ser tratados, do julgamento à execução. O próprio povo realizava as execuções, a pedido de Mao. Os camponeses precisam usar as próprias mãos, se querem fazer parte da nova ordem revolucionária. As terras e propriedades confiscadas foram divididas igualmente, e cada família recebeu uma parte sob a vigília do representante local do partido. Longe das câmeras, o leal Deng Xiaoping supervisionava centenas de confiscos, sem qualquer escrúpulo. Como resultado da reforma agrária, Mao Tse-tung selou uma aliança duradoura com os camponeses. E o Partido Comunista não mediu esforços para que desse certo. Como Mao declarou, nós comunistas somos as sementes e o povo é o solo. Para onde formos, devemos nos unir ao povo, criar raízes e florescer. Em pouco tempo, já havia 19 milhões de militantes por todo o interior do país, uma área do tamanho dos Estados Unidos. Cada aldeia, cidade e vilarejo estava do mesmo lado. Essa rede estava pronta para espalhar a doutrina e implementá-la. Porque Mao queria reconquistar a grandeza chinesa a seu próprio modo e com pulso firme. E ele começou isolando a China do resto do mundo. Como todos os seus compatriotas, Mao havia sido profundamente humilhado pelo século de ocupação estrangeira no país. Desde a metade do século XIX, a China vivia sob o regime de concessão imposto pelos ocidentais que desmembraram o país. Europeus e americanos abusaram das riquezas do território. Eles roubaram, rechaçaram e corromperam os chineses. Apenas alguns chineses conseguiram lucrar naquele cenário. O antigo Império do Meio queria vingança. Dali em diante, Mao queria proteger seu país de saques, ou ainda melhor, de qualquer influência externa. Ele sonhava com a autossuficiência. A China fechou suas portas. Residentes estrangeiros começaram a entrar em pânico. Empresários, membros do governo, missionários, todos começaram a fazer as malas. Todos eles saíram da China às pressas. Eles não voltariam tão cedo. Para o Ocidente, isso foi uma afronta, uma retaliação. Eles se recusaram a legitimar o novo regime e passaram a apoiar Chiang Kai-shek. A partir daí, Taiwan, com 3 milhões de habitantes, passou a representar a China na ONU. O país com a maior população do mundo foi tratado com indiferença. Mao estava por conta própria e desesperado por aliados. Era difícil ser autossuficiente. Pela primeira vez na vida, ele deixou seu país natal por 2 longos meses. Para a ocasião, ele trocou o cap tradicional por um chapéu de pele. Ele mal havia chegado quando proferiu as palavras que conquistariam a confiança dos soviéticos. Na realidade, o discurso elogioso escondia um ressentimento profundo. Mao não confiava em Stalin, que não o apoiou durante a Guerra Civil. Acima de tudo, feriu o orgulho dele ter que se ancorar na União Soviética. Ele estava determinado a transformar a China por conta própria, então foi um sapo difícil de engolir.
No dia 14 de fevereiro de 1950, um tratado de assistência mútua enfim foi assinado. A sorte estava lançada. A nova China finalmente poderia começar a decolar, mas através de medidas que dependeriam da aprovação russa. De imediato, milhares de conselheiros, engenheiros e especialistas cruzaram a fronteira para ajudar Pequim a engatar o seu primeiro plano de 5 anos. O plano era centralizado na indústria pesada, 100 fábricas gigantescas. Os setores escolhidos foram aço, metal e mineração. A China estava se modernizando. No interior, o coletivismo prosperava. As terras que haviam sido redistribuídas há poucos meses foram reclamadas e compartilhadas. Era o fim da pequena produção familiar. Agora eles tinham uma grande cooperativa estatal. Quase 400 milhões de camponeses chineses se tornaram funcionários do Estado. E o próprio Mao, que também nasceu camponês, era chefe deles. A economia chinesa estava sendo transformada. Para Deng Xiaoping, que comandava as coisas no sul do país, todas as promessas de seu mentor estavam sendo cumpridas. Em 1952, por sua dedicação, ele ganhou uma promoção em Pequim. Ele ascendeu rapidamente na hierarquia, cada vez mais próximo do poder, até que foi parar no comitê político do partido. Ele estava envolvido nas grandes decisões, sob a supervisão diária do grande líder em pessoa. Fisicamente, eles não podiam ser mais diferentes, começando pela altura. Mao era enorme, com mais de 1,80 m, mas seu discípulo tinha apenas 1,5 m. Mao escrevia poesias no tempo livre e tinha uma mente versátil e rebelde. Já Deng era centrado, viciado em trabalho e amava as ciências exatas, mas eles formavam uma equipe tanto. Mao gostava da flexibilidade e da vivacidade de Deng. Em troca, a devoção de Deng ao seu ídolo não tinha limites. Aos olhos de Deng, Mao era o grande timoneiro que guiaria a China à prosperidade e à glória. E então Mao lançou um novo e grande projeto. Por 3.000 anos, a educação na China havia sido um privilégio da elite. Um pequeno número de mandarins comandava o povo analfabeto. Mao decretou que uma grande potência tinha que ter um povo instruído. De repente, toda a juventude chinesa foi parar na escola. Para o Império do Meio foi uma evolução radical, quase genética. O grande líder estava se sentindo no topo após suas primeiras reformas e proclamou que até o ano de 2001, no início do século XXI, a China se tornaria um grande país socialista industrializado. Em 1956, sua autoridade chegou no ápice. Inicialmente desafiado por vários camaradas, ele havia se tornado inexpugnável. Chefe de Estado, líder do partido, presidente da comissão militar. Seu poderio era ilimitado e sua palavra era a lei. Milhões de homens e mulheres, sob o comando de Mao, realizaram o trabalho hercúleo que levaria a China à glória.
Eles construíram represas colossais e vastos reservatórios e construíram canais por todos os lados. A primeira ponte sobre o rio Yangtze se tornou o orgulho da nação. Em 4.000 anos de história, a China nunca tinha realizado um projeto tão grandioso. O povo estava animado, mas passou a ficar radiante. Mao estava felicíssimo, mas estava perdendo a noção da realidade. E toda a bajulação em massa estava escondendo os fatos. A China estava vivendo um império do terror. Qualquer opositor real ou imaginário era mandado para um campo de concentração, onde realizava trabalho escravo e sofria lavagem cerebral para perder qualquer vontade de se opor. De Xinjiang a Cantão, de Jilin a Xangai, as terras eram marcadas com mais de 1.000 campos de concentração, os Luogai. Sob o reinado de Mao, 50 milhões de chineses passaram por eles. E além dessa ameaça pairando sobre qualquer um que cogitasse discordar, ocorriam operações de limpeza esporádicas para eliminar qualquer dissidência. Em 1957, quando pardais foram acusados de comer a plantação, Mao comandou: façam com que voem até cair, e seu povo obedeceu. Mas o grande líder ignorou um detalhe: sem predadores, insetos se multiplicam e proliferam. No ano seguinte, as colheitas foram devastadas. O partido não se importou em filmar a terrível carnificina, mas as câmeras não estavam ligadas quando milhões de chineses acusados de serem contra a revolução foram perseguidos, presos, deportados e massacrados como animais durante as 5 campanhas homicidas que ocorreram entre 1950 e 1960. Deng Xiaoping, uma vez envolvido com a máquina do poder, se tornou uma engrenagem dedicada. No dia 4 de abril de 1957, Mao ficou chocado ao saber do primeiro satélite que entrou em órbita terrestre, uma conquista tecnológica da qual os soviéticos estavam muito orgulhosos. Naturalmente, o Sputnik era o astro das comemorações da Revolução de Outubro na Rússia. O presidente chinês estava presente na festa. O sucessor de Stalin reservou para ele um lugar de honra ao seu lado. Deng Xiaoping também estava lá e se divertindo. Já Mao estava mais reservado. E com razão. Não havia retratos de Stalin no desfile. Khrushchev o proibiu, uma vez que denunciou o ditador e todos os seus crimes. Mao ficou ressentido. Se Stalin estava sendo abandonado, ele poderia ser o próximo. Os sucessos da União Soviética eram insuportáveis para os chineses. Eles destacavam as fraquezas da China e sua dependência dos russos. Mas, repentinamente, o grande timoneiro teve uma ideia louca: ultrapassar os soviéticos em todos os setores sem a ajuda deles. Mao anunciou a decisão brusca ao seu braço direito, Deng Xiaoping. Ele foi o primeiro a saber. E tinha suas dúvidas. O país havia acabado de sair da Idade Média e não estava em posição de competir com a Rússia. Mas Mao era teimoso. A China podia não ter o capital e a tecnologia, mas tinha uma fonte de energia inesgotável, milhões de mãos. No segundo trimestre de 1958, o imperador comunista lançou uma campanha enorme sem precedentes a fim de realizar sua obsessão: o grande salto para a frente. Quase do dia para a noite, o povo chinês foi militarizado.
Os camponeses foram designados a brigadas de trabalho agrupadas por comunas. Eles trabalhavam em um ritmo frenético, sempre motivados a seguir em frente pelo partido. Cada comuna era responsável por cada um de seus membros, do nascimento à morte. Refeições em família eram proibidas. Eles tinham que comer todas as refeições na cantina, querendo ou não. Mao queria produzir em 5 anos o dobro de aço que o Reino Unido produzia. O povo chinês recebeu ordens de entregar todos os seus objetos de ferro, bacias, ferramentas, tesouras, o que fosse. Para derreter tudo, Mao mandou que eles usassem as forjas dos ferreiros das aldeias e mandou construir outras também. Por toda a China surgiram fornos de fundição improvisados. Os membros locais do partido perseguiam o povo para que eles atingissem a meta. Os camponeses trabalhavam dia e noite, mas deixaram os campos de lado. Não plantaram nenhuma semente, e o trabalho foi em vão, pois a qualidade do aço que produziram era tão baixa que ficou praticamente inutilizável. Obviamente, a colheita não seria muito proveitosa. O povo corria risco de passar fome e muitos líderes estavam preocupados. Um homem se manifestou contra a política do presidente Mao. Peng Dehuai, ministro da Defesa, avisou que dias sombrios estavam à espreita. E ele pagou o preço. Mao não aceitava críticas e ficou furioso. Antes comunista do que especialista, ele esbravejou. O comitê político em choque o apoiou. Peng Dehuai estava liquidado politicamente. Deng Xiaoping não estava presente naquele dia e por isso não tomou parte do linchamento, mas ele também preferiu se omitir e ficou ao lado de seus companheiros. Ele se arrependeu bastante disso. E o grande salto para frente prosseguiu. Como previsto, a colheita de 1959 foi um desastre. Pelos 2 anos seguintes, o país, já enfraquecido e desorganizado, sofreu com as intempéries. No verão de 1961, a fome reinava. A verdadeira miséria. Entre 15 e 35 milhões de chineses em trágico isolamento, pois a China tinha erguido uma barreira impenetrável em volta de si. E o regime tinha imposto a censura à imprensa. Levou 20 anos para a triste verdade vir à tona. A estrela vermelha de Mao parecia ter se apagado. No começo dos anos 1960, a China estava à beira da morte. Todo o poder e a glória tão esperados ficaram só no campo da imaginação. O grande homem havia fracassado. O ídolo era falho. Mao, intimidado por seus colegas, concordou em admitir os seus erros pela primeira e última vez na vida. Por fora, nada havia mudado. O grande timoneiro ainda tinha as mãos no leme e seus companheiros ainda elogiavam suas façanhas. Mas nos bastidores, Deng Xiaoping não estava tão animado. Mao o preocupava. Ele havia se tornado imprevisível. Como seus camaradas de partido, ele preferiu apostar em Liu Shaoqi, um homem mais razoável. Mao fingiu estar de acordo. Ele abriu mão da presidência da República para o homem que estava recebendo todos os votos. Foi uma aposentadoria falsa que não enganou ninguém, pois ele ainda detinha o verdadeiro poder. A presidência do Partido Comunista. Deng Xiaoping permaneceu cauteloso. Ele sabia que não era o fim de Mao. Então era Liu Shaoqi quem recebia as delegações estrangeiras ao lado de Deng Xiaoping. Os dois deram seu melhor para sanar as feridas de um país traumatizado. O grande salto foi esquecido. Durante 3 anos, os chineses puderam tomar fôlego. Deng afrouxou o cabresto.
Ele permitiu que os camponeses cultivassem suas próprias terras e as colheitas prosperaram. Ele deu permissão para feiras a céu aberto e os suprimentos aumentaram. A vida cotidiana recuperou um pouco da doçura que tanto fazia falta. Aos domingos, os chineses podiam até fazer um passeio com a família e lotar as livrarias porque, afinal, eles sabiam ler. Deng era um homem pragmático. Um dia ele declarou ao comitê político: quem se importa se um gato é branco ou preto desde que consiga pegar ratos? Em outras palavras, ao contrário de Mao, ele preferia ser especialista a comunista. Enquanto isso, o antigo presidente ainda não tinha desistido da vida política. Pelo contrário, ele estava viajando por todo o país em seu trem particular. Nas cidades que conseguiram escapar dos desastres do Grande Salto, a popularidade dele entre os jovens ainda estava intacta. Ao entregar o comando para Liu e Deng, ele se tornou uma espécie de esfinge cujas palavras eram sagradas. Desde o fracasso do Grande Salto, Mao parou de prometer poder aos chineses por algum tempo. Ele passou a ter outra obsessão. Pequim tinha que substituir Moscou no coração de todos os revolucionários do mundo. E para conseguir isso, ele tinha um plano. No dia 16 de julho de 1966, Mao entrou em cena novamente. Por mais de 2 horas, ele nadou serenamente no Yangtze, o Rio Azul cercado de jovens. O grande timoneiro estava mandando uma mensagem para a juventude chinesa. Ele estava pedindo para que levassem adiante a luta contra aqueles que haviam abandonado seus ideais. A grande revolução cultural proletária havia começado. Sem questionar, estudantes e crianças se inscreveram aos milhões em uma nova organização, a Guarda Vermelha. Mao a transformaria em uma arma de destruição em massa. Ele proveu às multidões encantadas um pequeno livro vermelho que continha uma coletânea de suas melhores frases. O pequeno livro vermelho se tornou a Bíblia da Guarda Vermelha. Mao os adulava. Ardilosamente ele apontou um alvo para a vingança deles, o Partido Comunista Chinês, infestado de traidores que queriam instaurar novamente o capitalismo. Vamos desmascará-los. Mao não especificou nomes, mas o lema dele, bombardeiem o quartel-general, era um convite para que atacassem os líderes. A fanática Guarda Vermelha obedeceu. Os líderes comunistas, tanto grandes quanto pequenos, ficaram à mercê deles. Milhares deles foram presos, espancados, torturados e humilhados em estádios que tremiam com os gritos da multidão vingativa. Os 2 mais importantes líderes do país caíram imediatamente. Li Shaoqi, o presidente da República, acabou morrendo. O destino de Deng Xiaoping foi menos cruel. Ele foi exilado em uma região remota, onde passou a trabalhar consertando tratores. Nos anúncios que denunciavam a dupla renegada, o famoso gato de quem Deng falou tão imprudentemente reapareceu. Mao não era do tipo que perdoava e esquecia. Os pragmáticos, os realistas, os poucos dedicados tinham que tomar cuidado.
A China inteira foi tomada pela agitação e confusão que Mao tanto incitou. Era através do caos que ele conquistaria novamente o poder. No resto do mundo, essas imagens do guru cercado pela multidão radiante fizeram dele um ícone da cultura pop. Vocês podem falar Quando um a pouquinho imprensa do que isso francesa significa para entrevistou vocês? alguns estudantes, eles se revelaram grandes fãs. Nós acreditamos completamente, Exatamente. profundamente e absolutamente no nosso partido e no Isso, presidente é Mao. verdade. Mas vocês não acham que ele pode estar errado? Não, nunca, Nunca, não. O partido e o presidente Mao estão sempre certos, estão sempre corretos. Nunca. Sete anos mais tarde, a Revolução Cultural chegava ao fim. Em sua fábrica de tratores, Deng Xiaoping testemunhava horrorizado a devastação causada pela vaidade de Mao. A doutrina ortodoxa maoísta havia se tornado a norma e comandava cada momento da vida do povo chinês. Os pensamentos do presidente Mao eram onipresentes. Estavam em cada cruzamento, em cada parque, estação ou fábrica. Era o triunfo da intolerância. Ainda assim, os raros visitantes ocidentais que conseguiam permissão para entrar na China, a maioria deles simpatizantes, ficavam exultantes. Nossos camaradas chineses conseguiram enfim conquistar as promessas do comunismo. Eles diziam: classes em total igualdade financeira e de gênero são uma realidade. Eles ficavam encantados com a frugalidade dos chineses e com a ausência de propagandas nas ruas. Para eles, a China era um exemplo de revolução. Mas, na realidade, por trás da fachada otimista, a China era um caos completo. Ao expurgar o partido, Mao havia destruído o pilar principal do país. Para Deng era uma catástrofe. A China havia perdido toda a classe de administradores que arrastavam rumo ao progresso. Os novos líderes escolhidos por sua devoção ao Livro Vermelho eram os mais incompetentes. As fábricas funcionavam lentamente e a produção era mínima. Acima de tudo, a China estava emburrecendo. As universidades estavam fechadas havia 3 anos. Os 12 milhões de estudantes que tinham se juntado à Guarda Vermelha foram despachados por todo o país. Após devolverem Mao ao trono, eles se tornaram perigosos demais. Mao sempre desconfiou dos intelectuais instruídos e especialistas. Por isso, preferiu se livrar deles. Nas fronteiras mais remotas da China, milhões de jovens instruídos definharam em isolamento, miséria e tédio infinito. Nas cidades, as pessoas também se tornaram apáticas. A euforia anterior deu lugar à resignação. Apesar de todo o seu esforço, a glória e o poder que esperavam conquistar diminuía dia após dia. Trancada atrás de uma muralha,
a China ficou estagnada. A repressão estava pior do que nunca. Durante a Revolução Cultural, 100 milhões de chineses foram perseguidos e cerca de 3 milhões morreram. Mas, por mais que as autoridades tentassem caçar os contra-revolucionários, o país estava parado. Em 1973, Deng Xiaoping voltou aos holofotes. Apesar de suas diferenças, Mao decidiu chamá-lo de volta. Ao voltar a Pequim, Deng encontrou Mao muito envelhecido. Ele tinha dificuldade para falar e mal saía. Mas ele ainda era lúcido e poderoso. Como um bom soldado, Deng silenciou quem criticava todos os excessos cometidos durante os seus anos no purgatório. A partir daquele momento, o trabalho dele era tirar o país da crise, enquanto ainda fingia que tudo corria bem. Então a China embarcou em uma revolução diplomática. Apesar da guerra do Vietnã, pela qual os norte-americanos culparam o país, a China procurou os Estados Unidos. Em 1974, Deng visitou a França, onde morou quando era jovem. Depois ele foi direto a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi só então que a China maoísta ocupou a cadeira que Taiwan vinha esquentando desde 1949. A viagem permitiu que Deng fizesse muitos novos amigos. Como o senhor está se sentindo a respeito da volta da China à ONU? Sem comentários. A intenção de Deng era abrir a China para a tecnologia e capital estrangeiro. Ele se livrou de qualquer amarra ideológica. Os pensamentos do presidente Mao já não o inspiravam mais. Ele estava mais impressionado com Singapura. Em uma única geração, a cidade-estado do sudoeste asiático foi de subdesenvolvida ao nível de gigante econômica, enquanto permanecia sob uma ditadura. Ela servia de exemplo, oferecendo a Deng um vislumbre de prosperidade para o seu país. Mas os membros mais radicais do regime chinês, comandados pela esposa de Mao, estavam de olho nele. Ele estava sob suspeita de revisionismo e eles nunca perdiam a oportunidade de relatar o que ele fazia ao presidente. Mao o advertiu: "Você fala muito de qualidade de vida e pouco sobre luta de classes." A desgraça estava à espreita. Ela chegou em abril de 1976. Em seu leito de morte, Mao dispensou Deng como se ele fosse um mero funcionário. Foi a última vez que se viram. No dia 9 de setembro de 1976, o grande timoneiro morreu. O rádio tocou a música apropriada repetidamente e era interrompida somente pelas vozes das autoridades mencionando o nome de Deng Xiaoping. Acusado de querer desmoralizar o legado de Mao, Deng estava dividido entre tristeza e ressentimento. Seu antigo mentor não havia mantido suas promessas. A China permanecia um país subdesenvolvido. Ainda engatinhava nos ramos da indústria, cultura e tecnologia. Seu poder e influência não passavam de um sonho distante. E apesar de toda a propaganda, Mao sequer havia dado um prato de arroz a seu povo. Muitos seguiam passando fome. Deng aguardava o momento certo para finalmente dar um impulso à China. Eles precisavam de Deng, então seus antigos inimigos apoiaram seu retorno ao governo. Em 1977, ele começou a dar forma ao partido novamente. Todos os líderes banidos pela Revolução Cultural foram trazidos de volta para casa. Com o apoio deles, Deng redobrou os esforços.
Ao fim de 1978, as coisas estavam engatadas. Antes, como estudantes, nós aprendíamos política, mas nós não entendíamos muito bem. Vocês estão felizes com a abertura do país? Sim, nossa, sim, muito claro felizes. que sim. Estamos muito A melhor felizes. coisa é que nós estamos aprendendo Entendi. idiomas estrangeiros. Há 2 anos poderíamos ter essa conversa que estamos tendo agora? Impossível. 2 anos? Não, Nossa, isso era impossível. era impossível. Só agora temos a liberdade de falar sobre Isso, o que quisermos, isso, sabe? exato. Hoje nós Isso é temos verdade. essa Há 2 anos liberdade. seria impossível. Então seria impossível. Impossível, impossível. Os camponeses deixavam o coletivismo para trás. Agora eles eram encorajados a ganhar dinheiro, a inovar e exportar. E para que a China pudesse de fato se tornar uma potência econômica, Deng rejeitou de uma vez por todas a ideia de que a nação deveria fazer tudo sozinha, e ele abraçou alegremente as mudanças. O novo chefe de Estado, que tinha sido apelidado de Pequeno Timoneiro, foi aos Estados Unidos. Deng apresentou a China como a terra prometida. 1 bilhão de trabalhadores de baixo custo, todos dispostos a aprender técnicas modernas e com sede por consumo. Muito bem, o senhor verá tudo que tem aqui, ó. Se você O observar tio bem- Sam estava muito interessado. A aprendizagem da China começou em 1979. O país não tinha experiência nos negócios. Por isso, Deng permitiu que as primeiras empresas de economia mista fossem inauguradas, onde os chineses aprenderam como funcionava o comércio internacional. Muitos tinham medo de entregar à China a ganância do estrangeiro. Mas Deng respondia: quando abrimos a janela, deixamos entrar tanto o ar quanto os mosquitos. Salvem nossos jovens! Nossos jovens! Salvem nossos jovens! Salvem nossos jovens! 10 anos depois, a China de Deng Xiaoping tinha ultrapassado a de Mao. Em 1989, o retrato de Mao ainda estava na Praça da Paz Celestial, mas não impressionava os estudantes em um protesto em prol da democracia. A imprensa estrangeira estava fazendo a festa. Lutem! Vamos lutar! Li Peng renuncie! Li Peng renuncie! Chineses, avante! Chineses, avante! Pela primeira vez desde 1949, opositores ao regime puderam se expressar.
É o preço que Deng precisava pagar pela abertura controlada que tanto queria, pois manteve sua promessa. Dentro de uma década, a China havia se transformado. A um passo da Praça da Paz Celestial, a Bolsa de Valores estava a todo vapor. Para satisfazer os primeiros milionários da China, os primeiros palácios suntuosos e de certo mau gosto estavam sendo construídos. A China comunista tinha ficado rica. A classe média não parava de crescer e produtos fabricados na China estavam conquistando o mundo. A China estava gradativamente se tornando a oficina do mundo. Milhões de camponeses estavam deixando o interior para tentar a sorte na cidade, na esperança de dar uma vida melhor aos filhos nas aldeias. A sociedade tradicional chinesa estava de saída. O Partido Comunista Chinês também estava mudando. Com muito gosto, os membros do partido estavam trocando a gola mandarim por ternos Armani, enquanto ainda mantinham suas posições de poder. Eles apoiaram Deng Xiaoping quando ele decidiu enviar tanques para esmagar, literalmente, os manifestantes na Praça da Paz Celestial. Aconteceu. Eu estava com os meus amigos e... É verdade. O que é isso? Ele os matou. Hã? Chega! Chega! Viu o que aconteceu? E agora? Gente! Se foi aquilo? Eu não acredito! Pois é. Não há futuro para a China. O futuro é sombrio para a China. Enquanto Mao escondia seus crimes, Deng se gabava dos dele, mesmo que isso atraísse olhares de reprovação do Ocidente. Ele tirou a China do isolamento, mas ainda queria manter o partido no poder. Esse paradoxo seria seu legado. Deng Xiaoping morreu em 1997, mas foi através do legado de Deng que a China cresceu, e para além do que ele imaginava. Ao abrir o país, Deng libertou a energia prodigiosa que varreu de vista os ideais e a ética de Mao. Atualmente, a cada 6 horas, a China exporta o mesmo volume que exportou durante todo o ano de 1978. Atualmente, é o epicentro das pesquisas de tecnologia de ponta. Nunca na história qualquer outra nação cresceu tanto em um período de 3 décadas. E os próprios chineses lucraram com isso. Os prazeres e vícios da sociedade de consumo não são nenhum mistério para eles agora. Mas enquanto a China se torna tanto a banqueira quanto a financiadora do mundo, o rosto de Mao continua estampado nas cédulas. O retrato dele ainda domina a Praça da Paz Celestial, mas os líderes do partido de hoje raramente tocam no nome dele. A expressão economia social de mercado entrou na Constituição. Mas a China se tornou uma potência capitalista e com muita influência. Esse paradoxo se dá inteiramente graças a Deng Xiaoping. Mao jurou que elevaria a China ao nível das grandes potências mundiais. Mas foi Deng quem cumpriu essa...